Diga assim comigo, quando Jesus manda, Ele cuida. Quando Jesus manda, Ele cuida. Eu sei que tem horas, irmãos, que a gente dá passos de fé e que esses passos parecem loucura para alguns. Quando Abraão escuta uma voz de um Deus que ele não conhecia e manda que ele saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele ainda ia mostrar. Irmãos, se fosse pelo menos para uma terra que ele diz, olha, você vai para a terra tal. Então ele já tinha um norte, concorda comigo? Já tinha ali uma linha traçada de caminhada. Não, eu vou ainda lhe mostrar a terra. É doideira, meu irmão. Ei, vida de crente é uma doideira. Mas eu quero dizer para você uma coisa aqui. Deus, Ele nos chama para uma experiência incrível de confiar, de se lançar. E não estou falando aqui de ser irresponsável, não. Eu estou falando porque vai ter momentos e vai ter situações que você vai dizer assim, cara, isso aqui é fé. E muita gente não vai entender, muita gente até não vai acreditar. Alguns talvez vão até dizer que você está doido, está doida. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, sobre a palavra dele. Quando ele manda, ele se responsabiliza. E diz a palavra de Deus que já de madrugada, irmãos, Jesus não podia chegar mais cedo? Podia. Podia ou não podia, irmãos? Podia. Jesus podia ter acudido eles 8 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite. Mas de madrugada, a barra já estava quebrando, irmão. Foi luta, foi dificuldade. Eu acredito que eles já estavam talvez a ponto de desistir quando, de repente, eles veem algo extraordinário, que é um homem andando sobre as águas. E aí eu quero dizer aqui, abrir um parênteses para você aqui, aquilo que é o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, não, mas eu quero dizer alguma coisa aqui. Aquilo que você acha que é impossível, que está a ponto de lhe matar, o meu Deus anda sobre ele majestosamente. E sabe o que é que ele está dizendo assim? Eu sou muito maior do que isso que você está passando. E de repente vem Jesus andando sobre as águas e os discípulos, porque dá para entender. Hoje a gente, já conhecendo o texto, já conhecendo a história, mas imagina alguém que está no meio daquele foguete e de repente, para completar, vê um negócio estranho, totalmente fora de uma realidade. Como é que um homem anda sobre... Se fosse pelo menos uma aguinha mansa, fosse uma aguinha assim que nem Pernambuquim, quase sem onda, mas eram ondas violentas, açoitando o barco. E aí a Bíblia diz que ele se apavora e diz assim, é um fantasma, é uma assombração. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui. Tome cuidado para você não desconhecer a mão poderosa de Deus quando ela começar a agir na sua vida. E a mão poderosa de Deus, ela começa a agir na minha vida, muitas vezes não é primeiro acalmando o mar. Eu vejo que ele, antes de acalmar o mar, ele anda sobre o mar. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes a gente quer, primeiro é que ele acalme o mar, para que a gente reconheça a mão dele. Mas ele faz como ele quer. Tem coisas, irmãos, que você não vai entender, que eu não vou entender. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, confiam, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiar é um negócio muito tremendo, irmãos. E, sinceramente, muitas vezes a gente, nesse quesito, confiar no Senhor, a gente falha muito. É ou não é, irmãos? É, irmãos. Quantas noites, às vezes, a gente fica sem dormir por causa, às vezes, irmãos, de um boletim ré. É ou não é, irmãos? Irmãos, a gente precisa nem ser muito dinheiro, não. É um boletim ré que você já está acostumado a matar. Mas porque não tem o recurso, e lá vai, e vira e mexe e perde o sono. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, querido. O Deus que já andou sobre as águas, Ele é Deus para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Diz a palavra de Deus que Jesus, a primeira palavra que ele disse quando os discípulos estão apavorados, o medo, escuta isso aqui, o medo é um espírito imundo do inferno que aniquila a nossa fé. Não dá para ter fé e ter medo ao mesmo tempo, você sabia disso? Ou você tem fé, ou você tem medo. Não dá para ter os dois, não. Não, pastor, eu estou com medo, mas estou com fé. Mentira, você está com medo só. Fé é fato, isso é um fato. Não estou criando aqui uma nova história, não, nenhuma nova teologia, não. Mas a Bíblia diz que a primeira palavra que Jesus disse assim, ei, tenha bom ânimo. Primeira coisa que ele diz. Depois ele diz assim, aleluia, não tenha medo, não temas, sabe, tenha bom ânimo. Irmãos, olha, às vezes a gente está no meio de um vendaval, sabe, a primeira coisa que se abate é a nossa
baixa a cabeça, fica com os ombros recaídos, com a cara ré de prejuízo. Meu Jesus, eu quero dizer uma coisa aqui, cara de prejuízo nem paga a conta, nem resolve problema. Irmãos, é de coração mesmo, fato é. Sabe, Jesus, eu creio, eu não estou vendo não, mas eu creio. Eu sei que tem hora que, estando no ringue, e depois de levar uma raquetada, a gente fica meio desorientado, né, irmãos? Fica. Dizer que não fica, fica. Mas Jesus está dizendo assim, não tenha medo e nem desanime. Sou eu. Eita, Jesus. Agora os discípulos acharam que era um fantasma, que era um mal assombro, uma assombração, era uma marmota. Olha que coisa, olha o que o medo faz, irmão. O medo faz eu enxergar no meu Salvador, em vez de enxergar o meu Salvador vindo triunfante, pisando e caminhando sobre o meu problema, eu agora penso que é um fantasma. Jesus, ele diz assim, não tenha medo, sou eu. Aí eu acho lindo, aí entra Pedro. E aí Pedro, meu irmão, vou dizer a você uma coisa aqui. Pedro, no Novo Testamento, é um dos personagens mais extraordinários que existe. Porque Pedro, sabe, eu acho que o sanguíneo, ele é um cara que eu gosto muito eu sou sanguíneo e gosto muito de lidar com pessoas sanguíneas. Por quê? Porque o sanguíneo, você sabe logo o que o cara está sentindo. Se ele está triste, ele está triste. Se ele está animado, ele está animado. Se ele está brabo, ele está brabo. Não tem negócio de meio termo. E Pedro, e o sanguíneo, ele é muito de tomar atitude, né? E Pedro, ele disse, se é o Senhor, mande que... Meu irmão, pare para pensar nisso aqui, no meio do vento, foguete agora, e era um fantasma. E aí, depois de uma informação, ele disse, se é o Senhor, é doideira, não é? Mande que eu vá também, andando sobre as águas. Irmãos, sabe o que eu acho lindo? Eu não sei qual é o mais extraordinário. Se é a fé doida de Pedro ou se é a beleza de Cristo dizer assim, venha. Ei, para pensar nisso, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar num Deus que está dizendo assim, ei, se você tiver fé, eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar as regras que o universo criou, que eu criei no universo. As regras. Mas não pode, não tem condições do homem andar sobre as águas. Mas foi eu que criei, eu faço como eu quero. Tenha fé, se posicione para você ver o que é que eu vou fazer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus disse, venha. Pedro não conta conversa, acho lindo isso. Pedro podia dizer, posso ir mesmo? É verdade? Não. Olha que coisa linda, irmãos. Não é extraordinária a fé de Pedro? Pedro, eu creio que Pedro, alguém pode achar que Pedro, irmão, não esqueça que é um barco sendo açoitado, as ondas ainda estavam revoltas, a tempestade ainda estava trolando, não tinha sido acalmado ainda não, ainda estava um foguete. Pedro, você está pensando que Pedro, deixa eu ver aqui, deixa eu botar o pé aqui para saber se faz sentido mesmo. Eu creio que Pedro pulou. Eita! Ô, mistério! Irmão, eu acredito que foi desse jeito. Porque não dá para descer de um barco, irmãos, se não for pulando. E ele não mergulhou, porque a Bíblia diz que ele andou. Então ele caiu em pé. Ó, mistério. E agora Pedro começa a andar. Coisa linda, né, irmãos? Que coisa extraordinária. E aí todos nós talvez já passamos por isso. De um pico de fé, de um momento de extraordinária fé, que o Espírito Santo de Deus manifesta na tua vida. Você toma uma atitude, sabe, linda. Deus tem honrado, Deus tem abençoado, porque você está andando sobre as águas, você está caminhando sobre as águas. Aí, de repente, você olhando para Jesus. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Não tire os olhos dele. O segredo é esse. Não tire os olhos dele. Olhando para Jesus e caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando o vento começa a bater, quando as ondas começam a açoitar, Pedro tira o olhar de Cristo e começa a olhar para os problemas, olhar para a força das ondas, olhar para a força do vento. E aí, quando ele começa a olhar para os problemas e tira o olhar de Jesus, volta o cabra safado do medo. O medo é uma desgraça. Na verdade, o medo é um espírito imundo. E aí a Bíblia diz que Pedro começa a submergir, a afundar. Se a história terminasse aqui, já terminaria linda. Pedro andou sobre as águas, Jesus apareceu andando sobre as águas. Pedro falhou, porque falhar é do homem, infelizmente. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Eu já estou caminhando para o final, eu não quero estender muito. Sabe o que é que eu acho lindo? É que Pedro, quando ele começa a afundar, ele clama, Senhor, salva-me. A palavra de Deus diz claro que ele clama. E está escrito, na sua versão você vai ver que ele vai dizer, de pronto, imediatamente, Jesus
estende a mão para Pedro. De pronto, olha, irmãos, eu não sei, sabe, muitas vezes a Bíblia diz que aquele que clama, o Senhor responde, sabe, é muito importante entender, Jeremias tem um texto muito interessante que diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, na angústia, clame a quem pode resolver. Clame aquele que pode, aleluia, não só lhe arrancar das profundezas daquilo que o problema tem tentado lhe submergir, mas também, sabe o que é que acontece? Ele puxa Pedro, creio eu assim, coloca Pedro do lado de novo, os discípulos assistindo de camarote, bendito seja o nome de Jesus, agora vem Pedro caminhando com Jesus, eu acredito que Pedro já passou o medo e começa a se mostrar agora, negado, agora é eu e papai, e não fica assim, né? A gente não fica, não sei se você, quem tem aqui irmão mais velho, pronto, quem tem irmão mais velho sabe que arranjava as encrencas, né, era no colégio, e quando o irmão mais velho chegava, aí é que as coisas melhoravam, né? Tá entendendo? Porque o irmão mais velho chegava para resolver. Muitas vezes para dar aquele suporte. Lá vem Pedro voltando, Jesus caminhando de volta, bendito seja o nome do Senhor, com Pedro, e Pedro ali cheio de alegria, aleluia, pela experiência extraordinária. Primeiro porque foi acudido, bendito seja o nome do Senhor, saiu de uma situação difícil, e agora está caminhando de volta, aleluia, na frente de todo mundo, sendo honrado, sendo abençoado, sendo acolhido por aquele que responde a oração de crente. Senhor, me acuda! E Jesus, de pronto, acudiu. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu quero dizer para você uma coisa aqui. Ele não está demorando, ele está caprichando. Sabe, Deus vai dar a vitória esmagadora. Eu creio que Deus não só vai lhe dar vitória, mas Deus vai lhe honrar na frente de todos. Bendito seja o nome do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo diz assim, porque tão encarecidamente Ele me amou, então eu o honrarei e o glorificarei. Bendito, colocarei Ele num alto e seguro retiro, porque Ele me amou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sobe no barco, e eu já termino aqui. E a Bíblia diz que quando ele sobe no barco, é que as ondas... Jesus podia ter parado essas ondas, não podia? Podia. Ficava mais fácil para Pedro andar, não ficava? Ficava ou não ficava? Mas dá para reclamar depois de receber a vitória esmagadora de Deus? Confie. Ele faz como ele quer. Eu acredito que ele dificulta só para o nome dele ser glorificado e para a sua fé ser literalmente ali edificada. Jesus, na verdade, chamou os discípulos, ordenou os discípulos para que eles fossem para outra banda do lago, foi para dar uma lição, para ter ali um momento de experiência extraordinária com aquele povo, com aqueles homens que nunca mais eles iam esquecer. Só 2 pessoas andaram sobre as águas e Pedro foi uma delas. A outra foi Deus. Eu não sei se você está passando por um momento e está precisando caminhar sobre as águas. Mas uma coisa eu quero dizer para você, o Deus que caminhou com Pedro é o mesmo Deus que caminha com você. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Que você guarde e entenda que mesmo em meio a momentos difíceis ou até impossíveis, aos seus olhos, o meu Deus é Deus do impossível e quer levar você a novas experiências com Ele. Que Deus aplique essa palavra no seu coração.